E eu vou falar o seguinte, o tema da minha palavra é assim, batizados, e agora? E a palavra é para você que vai se batizar, para você gerar expectativa naquilo que espera por você lá na frente, mas também para você que já é batizado, e às vezes não se posiciona como tal. E eu vou te explicar mais ou menos o que você tem por direito, após o dia que você vai ao sepultamento, que você morre com Cristo, mas ressuscita com Cristo, amém, irmãos? Eu quero que você abra o seu coração, sua mente, para ouvir uma palavra poderosa. Eu lembrei de um exemplo muito esquisito, mas tinha que ser esse. O primeiro jogo que eu fui assistir no Pacaembu, do Corinthians e, até rima, do Pacaembu, foi Corinthians e Pirambu. Alguém conhece esse time Pirambu? Alguém torce para o Pirambu aqui? Não conhece? 2007, ele está na Série C, quase caindo para a última lá. E o que eu quero, por que Pirambu, pastor? Você não falou que vai ministrar a palavra de Deus? Sim, vou ministrar a palavra de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que o Pirambu, ninguém torce para o Pirambu? Sabe por que ninguém torce para o Pirambu? Porque ninguém reconhece. Ninguém se inspira no time do Pirambu. Se eu falar para você, torce para o Real Madrid, torce para o Manchester City, você vai torcer? Não vai, porque são times o quê? Expressivos. Nos últimos anos ganhando muita coisa, todo mundo Barcelona, se PSG, você vai vendo, é mais expressivo. Se eu falar vários times de basquete, tudo que você admira, você vai perceber que você fala, meu Deus, eu queria eu vou torcer por ele porque tem um histórico, tem algo acontecendo. E a minha pergunta nessa palavra, no começo dessa palavra é o seguinte, existem pessoas que se inspiram em você por ser crente? Ou todo mundo que anda ao seu redor fala que crente é chato, ser crente é sem graça? Porque se existe uma geração ao nosso redor que costuma dizer que ser crente é chato, que ser crente é ultrapassado, que ser crente não dá, é muito ruim. Então quer dizer que falta um posicionamento de nós, como aqueles que são batizados, cheios do Espírito, que morreu com Cristo, mas também ressuscitou com Ele, e entendeu qual que é o seu propósito nessa terra. Quando que nós vamos conquistar essa geração para Cristo? Quando entendemos aquilo que nós fomos chamados. Olha para o seu irmão e fala assim, você é batizado, você é a expressão de Cristo. E eu quero te perguntar, ninguém vai querer ser como Pirambu ou alguns outros times fraquinhos que você talvez nem conheça. Talvez algum de vocês aqui não era nem nascido quando esse time jogou contra o Corinthians. Muitas pessoas, 2007. E eu te pergunto, a sua vida tem que ser essa expressão, tem sido, se não tem, não estou aqui para te acusar, mas eu estou te falando que hoje você vai sair daqui de uma forma diferente. Aqueles que olharão para você vão falar assim, eu quero ser cristão, eu quero seguir os seus passos, porque você segue os passos de Jesus. O que Jesus tem, você tem. As pessoas precisam olhar para você e ver alegria, paz. As pessoas precisam olhar para você, ver você pegando fogo, animado, alegre, em meio a uma geração de adolescentes, de jovens depressivos, ansiosos, com medo. Deus está levantando os radicais livres, posicionados, como aqueles que entenderam que estão numa nova posição em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Mas pastor, é difícil. Eu quero sair da igreja, não quero mais liderar, eu não quero fazer a corte, tem coisas que tem me cercado. E eu pergunto, o que é isso que tem te cercado? Aí você pode me falar assim, o pecado me assedia todos os dias. Aí você começa a cantar a música do Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem me chamar, vem propósito. É verdade ou não é, irmãos, que o pecado virá sobre a sua vida? É verdade ou não é, irmãos? Você tem tentação ou não tem, irmãos? Tem pressão na sua vida ou não tem, irmãos? Mas eu quero te dizer o que você é em Cristo Jesus. Você que vai se batizar, o que você vai se tornar, e você que é batizado, o que o pecado tem sobre você. A Bíblia diz em Romanos 6:1, que diremos então, continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Ou será que vocês ignoraram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Diga glória a Deus.
Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Diga assim: a minha velha criatura foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Já estou encerrando agora, calma aí. É palavra de Deus, diga assim para o seu irmão: é palavra de Deus. Presta atenção: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não os ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. E aí nós encerramos aqui, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Dá glória a Deus, nós salva de palmas ao Senhor Jesus, meu irmão. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. É motivo para pecar? Não. Ser crente é ser muito feliz. Se o pecado vir te rodear, te cercar, desembarace de todo o peso do pecado, siga firmemente olhando para Cristo, corra a carreira proposta e não pare. E essa palavra é para essas duas vertentes de pessoas: aqueles que vão se batizar dia 1º de julho e aqueles que são batizados. Entenda muito bem, tenha ouvidos de ouvir agora, presta muita atenção. Sua vida, você tem sido assediado, tentado, pressionado pelo pecado. O que tem acontecido com você? Eu estou te falando aqui para você entender: existe uma nova posição em Cristo Jesus que você precisa viver. Você não, presta muita atenção, você não vive pelo que o mundo diz, o que as manchetes dizem, o que o Instagram posta. Você não vive. Você não vive pela agenda maligna do capeta desse mundo. Você não vive por política, você vive pela palavra de Deus. Você vive por aquilo que Cristo, que Deus escreveu, que está na Bíblia. E a Bíblia é o nosso manual de instrução, é o nosso guia, é tudo que nós precisamos. O verbo é o próprio Cristo, Cristo é o próprio Deus, e você está cheio do Espírito Santo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, hoje você vai sair daqui daquele jeito. Então, primeira coisa que acontece com quem é batizado, você que está aí dia 1º de julho já está com sua expectativa, ou você está com alguma dúvida, você precisa entender: a primeira coisa que altera na sua vida é a sua posição. Muda completamente. A Bíblia diz, não precisa projetar, 1 Coríntios 12, do 12 ao 14: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, contribuem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, porque também um corpo não é somente membro, mas muitos. Presta muita atenção. A partir do momento que você desce sepultura aqui no dia do batismo, ou você que já passou por isso, você precisa entender uma conversão na sua vida. É um novo nascimento. Você automaticamente saiu de uma posição, de um lugar para outro. Você saiu do império das trevas e foi para o reino da maravilhosa luz. Você não se mistura mais. Deus te chamou para você influenciar. Você ser aquele que vai tacar fogo nas pessoas. As pessoas vão ser incendiadas, vão querer Jesus porque tem isso em você. Mas isso é uma posição. Presta muita atenção, não, isso aqui não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz sobre você. Quantos creem na Bíblia? Não. Quantos creem na palavra de Deus, a Bíblia? Ah, melhorou, agora eu entendi. Está entendendo? Não é o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus diz. E essa posição é o quê? Antes você estava em um lugar, você foi inserido em outro. Qual que é esse lugar que você foi inserido? A igreja, o corpo de Cristo fala assim: eu estou conectado ao corpo de Cristo. Irmãos, a igreja local, a vida da célula, a vida da igreja,
Os irmãos estão ao seu lado aqui, ainda que tenha alguns que vai te desagradar, vai te desapontar, vai falar errado com você, vai esquecer seu aniversário. E aí, aqui ainda é assim, é o lugar mais seguro da face da terra, é conectado no corpo de Cristo. Meu irmão, o mundo pode falar de network, que é essa conexão com um com o outro, mas nós cristãos, nós somos uma família, nós entendemos que existe uma família a pertencer, a estar participando, a estar vivendo, porque aqui é o lugar mais seguro da terra. Não queira, a sua posição te segura, te guarda aqui. Agora, toda vez que você lida com essa mentalidade, porque o comportamento seu, se for errado, é resultado de uma crença errada. Então você percebe-se, você está aqui amando a Deus, amando a célula, está envolvido com todo mundo aqui, tal, e do nada você quer desistir de tudo, da célula, da igreja, dos cursos, por quê? Houve uma crença errada a respeito de alguma coisa. Toda crença errada vai te levar a um comportamento errado. E eu quero que você creia nessa nova posição que a Bíblia diz que você está, que todos nós estamos, e aqueles que vão se batizar dia 1º de julho vão estar junto conosco. Então esse é o alvo, é chegar a 1.000 jovens, 2.000 jovens e adolescentes, é crescer, é avançar. Então aqui é o lugar mais seguro. Não queira procurar. Os seus referenciais e os seus melhores amigos nunca vão estar no Instagram. Presta muita atenção. Não é no TikTok, não é no Instagram, e muito menos aí nas Netflix da vida. Não é. Não é. Seus amigos vão nascer aqui dentro. Pessoas com o mesmo propósito, com a mesma visão. Não tem como andar juntos com alguém que não quer a mesma coisa que você. É muito difícil. E eu quero te falar, se conecte ao corpo, você que vai se batizar. E você que já faz parte, que já é batizado. Se você tem alguma dúvida a respeito do corpo de Cristo, dessa posição nova que você está, deixa essas mentiras do diabo serem caladas, cessadas na sua vida, e ouça a verdade de Cristo. Não é uma frase de efeito, é a palavra de Deus. Quando você vai ler a palavra, fala: Senhor, me traz revelação a respeito disso. E quando você lê, você tem uma experiência com a palavra de Deus, uma palavra que é rema, que é a palavra revelada, vem sobre o seu coração, sobre a sua vida, e aí começa a trazer clareza para você. Não abandone a posição em qual você está, que Cristo te colocou. Não abandone. Não faça isso. Não faça essa loucura. Aqui dentro da casa é onde você tem herança. É dentro da casa onde você pode desfrutar. Meu irmão, se eu for contar aqui meu testemunho, tem umas 5 horas para poder contar o que eu vivo hoje e da onde eu saí. Eu estava até brincando com meus exploradores, mostrei um vídeo para eles esses dias, eu falei: do curral ao trono. Deus me tirou do curral ao trono. Não estou falando que lá em Taipas é terrível, mas Taipas é meio terrível mesmo. Aí, o que acontece? Irmão, uma loucura. O que eu vivo hoje, tudo, a vida da igreja, essa conexão, esse povo intenso, os filhos espirituais, os irmãos na fé ao lado, os pais espirituais, sempre me guardaram. Isso é poderoso e sempre será poderoso. Olha para o seu irmão, vê se ele está com cara de quem está conectado aí. Ei, Jesus. Então presta muita atenção. Presta muita atenção. Eu sei que você vai ser perseguido muitas vezes lá fora. Às vezes você vai ser perseguido pelos seus familiares. Às vezes aqui nos adolescentes a gente tem casos de pais que são crentes e que perseguem os filhos crentes. Mas quando o filho vai para o baile funk, não persegue. Estranho, né, esse negócio? Nem sei o que é mais agora. Eu fico até confuso quando eu ouço os negócios desses. Mas presta muita atenção. Quantas pessoas estão sendo guardadas aqui? Aqui no corpo de Cristo, envolvido na célula, inserido nas coisas. Vai fazer alguma coisa, hein? Fica junto com os irmãos aqui. Seja o primeiro a chegar no culto, o último a sair. Se você for adolescente, sai mais cedo, porque senão seu pai me liga. Mas presta muita atenção. Você precisa entender isso, a sua nova posição. Você não faz mais parte do mundo. Você não está mais desconectado de algo. Você está conectado, você está inserido em uma família. Para de procurar longe aquilo que já está perto. Para de procurar fora aquilo que está dentro, está do lado. Olha para o seu irmão aí, dá um sorriso para ele, pelo amor de Jesus. Você está junto agora, olha ao redor aí, essas pessoas aí, ó. Irmãos, presta atenção, olha aqui. O dia que você estiver mal, que você estiver com dificuldade, liga para esse irmão. Pode ligar, liga para o líder, para o anjo da guarda e para o irmão da cela. Mas liga mesmo, ô meu irmão, pelo amor de Jesus. Estou na deprê aqui, me ajuda. Me tira desse lugar aqui, pelo amor de Deus. E vão tirar, porque nós somos uma família.
Olha para o seu irmão assim, me tira do buraco quando eu tiver, hein? É isso. Presta muita atenção. Um tempo atrás eu fiz um evento aqui, ministrei, acabou a palavra. Umas 40 pessoas me procurou no apelo. Pastor, esse foi o último evento, eu estava decidido. Era o último evento que eu viria. Eu tinha decidido que eu ia desviar depois desse evento. Eu falei, caraca, bicho. Eu fiquei louco assim, mano. Falei, meu Deus do céu. Sorte que eu fui com os dois pés no peito na cabeça do capeta mesmo. Destruí as mentiras do diabo. E aí depois algumas coisas começaram a acontecer. Mas o que era o pastor que ia resolver isso? Não. É o corpo de Cristo, é ser família. Vai comer pizza então, vai trocar ideia. Sabe o obreiro Igor aí? Eu não tinha dinheiro para bancar esse homem não. Esse rapaz tinha carro, habilitação, estava se formando, eu não tinha nem terminado o ensino médio. Eu levava ele para o McDonald's para tomar uma casquinha. A casquinha era R$1,50 e ficava 3 horas com uma casquinha. Derretia tudo, ficava embaixo da casquinha. Se eu virasse, tombava e caía na calça do obreiro Igor. Mas sabe o que valia? Transferência de vida, de legado, isso é o que vale. O Webster ficava enchendo o saco na minha casa, lá acabava o discipulado de líder, estava lá aqui, ó, os líderes chorando, mal mover de Deus. O Webster vinha da faculdade, pode entrar. E ficava lá, não tinha nada para dar para ele para comer. Tinha alguma coisa para comer? Não tinha, né? Isso, mas uma água. Começo de casamento, a tribulação terrível. Pagando só boleto. Mas estava lá, recebeu de vida. Obreiro Júlio, a mesma coisa, conectado. Irmãos, batizou, meu irmão. Você está inserido, está numa outra posição. Entenda isso, você não está sozinho. Deixa essa crise de solidão, de depressivo. Eu não consigo, não posso, não tem ninguém, não tem um amigo. Tem sim. Tem sim, só em São Paulo tem mais de 14 mil jovens e adolescentes radicais livres. Talvez daqui que você vai encontrar o seu emprego, é aqui que você vai achar a sua corte mesmo, em nome de Jesus. Vai ser aqui. Aí eu vou procurar na Índia. Pelo amor de Deus! Para de besteira! Vou ver se eu acho no Instagram, no bairro lá na Zona Sul. Olha o tanto de gente aqui, meu Jesus. Aqui você vai encontrar amizades verdadeiras. Esteja conectado. Presta muita atenção, esteja conectado. E ainda que alguém erre com você, aqui que eu quero chegar. Ainda que alguém erre com você, às vezes vai ser seu líder. Vai errar com você. Aí onde você vai decidir que posição que você vai ficar. Porque você ficar na posição de quem está desconectado, o problema é seu, não é de Deus. Porque Deus já te conectou. Agora é a sua mentalidade, a sua crença de estar desconectado. Não esteja desconectado, esteja conectado o tempo todo com os irmãos. Esteja juntos em família. Eu não estou falando de estar 24 horas não, mas se der para ficar 24 horas, fique. Eu lembro que eu fazia comunhão para a minha rede, chamava o pessoal das outras redes para ir comigo. Vamos para todo mundo para Taipas. Você já foi na minha casa? Já foi na minha casa. Quem já foi na minha casa? Mais gente? Foi na minha casa. Olha. Comunhão, aquele negócio, tô desde solteiro, casado, aquele negócio. Por quê? Era importante, é importante. E guardava a minha vida também. Amém, irmãos? E agora a segunda coisa, que você que já é batizado e aquele que vai se batizar no dia 1º de julho, vai acontecer com você. É uma mudança de reino, fala assim, mudança de reino. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta muita atenção. Antes, você pertencia ao maligno. Hoje, você pode ser chamado de filho amado. E não é só de filho amado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20 que você pode ser chamado, você é embaixador, você é representante. Olha, sabe aquele meme que fala, olha, eu não era ninguém, olha o que Deus faz na vida da gente, do baterista? É tipo isso. Olha o que Deus faz na nossa vida, irmão. Olha o que Deus faz. Meu Deus do céu. Para olhar você. 3 meses atrás, o que você era? Os mais velhos aí. Tem uns aí que chegou no último encontro dos jovens e dos adolescentes, já está diferente demais, parece outra pessoa mesmo. Porque mudou de reino. Isso é real. Mas pastor, eu tenho alguns hábitos. Que é do reino, do império antigo que eu participava. Agora você vai se posicionar, não por aqui, você vai posicionar e fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, dessa forma, não porque eu não posso fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Você pode fazer o que o império das trevas está propondo para você, sabia que você pode? Porque você é livre, amém, irmãos? Sabe qual que é o conceito de liberdade? Se eu quiser usar aquilo, se eu quiser fazer aquilo, eu faço. Mas eu tenho o poder de escolha, eu não faço. Eu decido fazer aquilo que é o meu DNA.
E eu faço aquilo que Cristo me chamou para fazer. Ao invés de ficar com birra, com raiva, eu perdoo. Porque faz parte do meu DNA de Cristo Jesus. Eu faço parte desse reino, não é mais desse império. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Eu sou abençoado nas regiões celestiais. Eu sou tudo isso, então eu ajo como tal. Eu sou filho, então aquilo ali, nossa, aconteceu. Tem uma pessoa uma vez que eu falei, eu vou acabar com essa pessoa. Fez um monte de coisa errada, esquisita, tudo doido. Falei, eu vou acabar com essa pessoa. Aí o Espírito Santo falou assim, não fale isso. Mas só fale para ela, por que ela não deve falar? Ela só não deve falar porque ela não pertence mais àquilo. Ela não deve fazer mais porque ela não pertence àquilo. E aí ministramos aí minha esposa, por quê? Você não é proibido de fazer as coisas, mas você é livre. Mas por ser livre e se sentir tão amado, você fica em paz. Tudo que tenta te afetar, que é do império das trevas, não toca mais em você, porque agora você faz parte de uma nova estipe. Você está posicionado desse lado aqui. Amém, irmãos? Não fica pensando, ai meu Deus, mas aconteceu comigo, eu vacilei. Bola para frente, levanta a cabeça. Olha para Cristo, permaneça em Cristo. Lembra? Você tem uma posição nova no corpo de Cristo. Você faz parte de um outro reino. E nesse reino, um acusava. Agora, nesse aqui, agora, o Senhor te perdoa. Já te perdoou, meu irmão. Jesus já perdoou todos os seus pecados, agora você precisa fazer o quê? Eu sou perdoado, eu sou amado, por isso eu vou dar respostas para o Senhor, amém, irmãos? A Bíblia diz em Romanos 8,14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Antes, no império das trevas, você era guiado pelo quê? Pela carne, pelo mundo, tudo que o mundo promovia, você estava junto, é ou não é, irmãos? Eu era assim, era guiado, conduzido pelo mundo. O estilo de música me levava, me conduzia. A roupa exata ali daquele momento que era terrível lá no funk, eu queria aquilo. As festas mais badaladas assim de São Paulo, eu estava lá por quê? Porque era o mundo que me influenciava. Agora eu não sou mais guiado pela carne, pelas concupiscências da carne. Eu sou guiado por aquilo que Cristo faz, pede, fala ao meu coração. E assim deve ser você, porque todo filho de Deus é guiado pelo Espírito. Fala aqui, levanta a mão e fala assim, eu sou filho de Deus. Olha para o seu irmão, você vê se ele tem uma cara de filho amado assim, abençoado. Aleluia. Antes você estava destinado à perdição. Isso agora você está agora fazendo o quê? Destinado à vida eterna, meu irmão. A Bíblia diz em João 10,10, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Cristo vem para te dar vida e vida em abundância. Você tem uma garantia. Quando você cantar aquela música, porque Ele vive, posso crer no ar. Você não tem mais medo de morrer, não. Enquanto enfim chegar a hora... Se vê a morte, fica em paz, você vai passar para o outro lado e vai viver com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, isso que te diferencia do dia que você desceu lá as águas. Eu sou batizado desde 2003. Tinha 12 anos de idade. Batizei na Igreja da Graça. Eu acho que eu andava até com o pastor André lá também. O pastor André era de lá. Na Igreja da Graça, 12 anos de idade. Estava lá o missionário R.R. Soares, estou seguindo a Jesus Cristo. Eu estava lá seguindo Jesus Cristo e o R.R. Soares. E fui lá batizado naquele palco lá da Avenida de São João. 12 anos de idade, tinha consciência, arrependimento, tal. E foi poderoso, eu lembro. Só que aí, a adolescência é um tempo meio esquisito, né? Aí deu uns negócios assim. Quando eu vim, que eu voltei, vim para a videira, aquele negócio, eu comecei a entender isso. Eu não vou fazer mais algumas coisas, por quê? Porque eu não faço mais parte do império das trevas. Eu nasci para influenciar, para conquistar essa geração para Cristo. Aquilo não me pertence mais. E se eu quiser fazer, faço, mas eu não quero, porque eu sou livre, eu sou amado. Quem é amado, irmãos? Quem é amado, irmãos? Não fica procurando pecado, não. Tem gente que fica, irmão, porque tem gente que fica colocando discurso. Tem gente que fala, ai, eu quero namorar, eu quero fazer sexo, porque eu estou na idade. Eu estou pegando fogo, estou subindo as paredes. Ah, eu quero. Que quer o quê? Vai lá. Vai querer namorar lá, transar, se masturbar, assistir pornografia, mas antes de você ir falar assim, Jesus, eu estou indo me prostituir, eu estou indo pegar uma moça, transar com a moça, porque o Senhor não é suficiente. Fala isso para Jesus. Presta muita atenção.
Quem entendeu quem é Jesus, que Jesus Cristo é suficiente em todas as coisas, você não fica dando bola para o pecado, não. Ai, mas é tão difícil. Fica aí, ó, com seus irmãos aí todo dia orando em línguas, tá junto com os irmãos aí, ó, na cela, que eu quero ver o que vai acontecer. Como que você vai fazer? Vai fazer vigília. Vai esperar o pastor André, ou eu, ou o seu obreiro pedir para fazer uma vigília, para você poder participar? Quantas vigílias eu fiz lá na minha casa, lá na casa que estava para alugar, chamava o Leto, Caio Dê, um monte de gente. Colocava lá, começava a assistir uma palavra, 30 minutos de palavra, estava no chão, todo mundo chorando. Rafael, quantas vezes estava lá em casa, só mover de Deus. O teto caiu na cela, quando a gente orava para fazer chover, choveu mesmo, caiu chuva dentro da igreja. Quando você começa a ver essas loucuras, irmãos, você fala, que mané pecado, caramba, sai fora, eu quero é Jesus, eu quero mais é doideira, eu quero é... Está entendendo? Para de dar lugar à carne. Por quê? Só dá lugar à carne, só dá lugar ao pecado, só quem não se sente amado, só quem não entendeu que já mudou de reino, irmãos. Você já mudou de reino, fala para o seu irmão, se você mudou de reino. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para o seu irmão, vê se ele tem essa cara mesmo de alguém aqui, nobre assim, você fala, meu Deus, de alguém cheio do Espírito. Presta muita atenção. Quando estavam na conferência aqui, na conferência agora que nós tivemos aqui em abril, né? Abril? Foi abril? Março, abril, né? Vocês lembram que o pastor Aloysio ministrou? Vocês não lembram, vai ter convite de novo. Ele falando, para de ficar pedindo ou orando para ser aquilo que a Bíblia já disse que você é. Pronto, essa é a minha mensagem de hoje. Para. Só vai. Só se posiciona. Eu estava falando para alguém esses dias aí, uma vez eu fiquei tão bravo, estava tomando banho, fiquei mais tão bravo com o capeta, porque tinha levado 3 pessoas da minha célula, eu dei um murro no banheiro, assim, no box do banheiro. Desgraçado. Mandei ele para o inferno 3 vezes, mas já estava lá. Mas mandei várias vezes. Indignado. Reparti um terço dos capeta com ele, reparti em 3, mano. De tanto indignado que eu estava. Cheio do Espírito. Diabo querendo me cercar, você que é solteiro, meu irmão, você acha que o pau vai quebrar mesmo. Você que é casado também, o pau vai quebrar mesmo. Se posicione com quem você é em Cristo. O que a palavra de Deus diz sobre você. Faz o seguinte, coloca um alvo na sua vida. Para de ler um monte de livros na sua vida, sendo que você nunca leu a Bíblia inteira. Para com isso. Aí eu quero saber sobre as finanças. Aí não sei o que lá, para. Não tem problema, estuda mesmo. Tem que estudar mesmo. Eu estou fazendo faculdade, estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Um livro sobre casamento, um livro sobre criação de filho e um livro sobre neurociência. Tudo livro de 350 páginas, no mínimo. Estou lendo e vou comprar mais 2 essa semana para ler mesmo. Mas todo dia está lá, provérbios, Mateus, Marcos, tal. Presta muita atenção. Não, pelo amor de Jesus. Para de ficar buscando autoajuda, a sua ajuda ela vem do alto, meu irmão. Para de ficar procurando, eu quero, eu acho que eu preciso. Não, quando você olhar para você, você vai ficar em choque. Toda vez que eu olho para o espelho, eu já saio correndo. Tudo bem que não é pela aparência assim, mas quando eu começo a olhar de fato e examinar algumas coisas em mim, eu fico em choque. Mas depois que eu lembro que a Bíblia diz ao meu respeito, sai da frente, capeta. Pode vir quente que eu estou fervendo. Vou derrubar tudo. Vou acabar com tudo. Presta muita atenção. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão, de verdade. Enquanto eu orava hoje para ministrar essa palavra, de verdade, eu sentia muito forte que alguns estavam vivendo tipo assim. Eu não sei se eu sou, não sei o que eu sou. Não, você é. Já está em uma posição diferente. Já foi transferido de um lugar para o outro. O pecado já não tem mais domínio sobre você. O que você precisa mais? A palavra de Deus diz que Deus já te liberou para você ser abençoado. Abençoado. Eu nem posso falar para você, Juninho, Deus te abençoe. Nem posso. Falar isso, eu estou errado. Né, Juninho, Deus te abençoe. Juninho, você é abençoado pra caramba, meu irmão. Recebe daí, é assim. É assim porque a palavra de Deus diz. Aí tem gente que está vivendo com medo, inseguro, com suas dificuldades, mas o Senhor te criou para você ter ousadia no Espírito, meu irmão. Para você ser como Josué e Caleb. Ei, subamos, possuamos a terra. Vamos se encher do Espírito aqui. Faz uma vigília, meu irmão. Fala para o seu líder, pelo amor de Deus, vamos fazer uma vigília aqui. Que dia? Pode ser de quarta para quinta.
Tem irmãos aqui que eu conheço aqui que, meu irmão, a busca dele era o seguinte: eu vou orar e jejuar, só para ter mais clareza de quem eu já sou em Cristo. Tá certo. Tá certo. Esse dia eu fiquei indignado, mano, um monte de informação no TikTok, no Instagram, eu falei, vou acabar com essa desgraça do Instagram aqui, tirei minhas redes sociais, tudo. Ai, pastor, isso é muito radical. Não, não, não. Olhei uma postagem, tinha uma criança da idade da minha filha, engoliu uma uva, morrendo. Aí postei, vi outra mensagem, um rapaz ganhando um carro de 1,5 milhão. Aí daqui a pouco, vi outra postagem, chacina não sei de onde. Aí depois vi outra postagem, família, não sei o que lá, viajou. Eu falei, vou ficar louco, vou ficar doido, vou ficar feliz, ficar triste. Minhas emoções, como é que vai ficar? Aí eu fui lá para a Bíblia, fui ler Provérbios, fui ler 1 Tessalonicenses, fui se encher de Deus. Não responda, não responda. Você já leu a Bíblia toda? Porque a sua resposta não está em outros lugares. Ainda que você veja as frases aí em alguns lugares, sim. Sua resposta está lá na Bíblia. Não precisa de muita coisa, não. Toma muito cuidado com o que você ouve também. Tem gente que tem saído do nosso meio porque... mas batizado define quem ele é? Não. Quem define quem ele é de fato é a Bíblia. Mas se ele crê naquilo que já está escrito para ele. O que faz alguém permanecer e alguém sair fora? É a crença dele. É a crença. Nós obedecemos aquilo que nós mais amamos. O que é primeiro lugar? Olhando a palavra de Deus, só olha a palavra de Deus, pega a palavra de Deus. Você acha que eu não tenho crise? Tenho crise. Tenho dificuldade. Tenho opressão. Estava compartilhando esses dias com o pastor André. Semana do meu aniversário foi a pior semana da minha vida. Pior semana da minha vida. De pressão, de loucura, dificuldade, chorando assim, angustiado. Tive que parar o carro várias vezes para não bater o carro, tanto chorar. Pressionado. Mas sabe o que me aliviava? Adorar ao Senhor Jesus, cantar uma canção ao Cordeiro, me encher do Espírito Santo, orar em línguas. Depois vinha passar o pastor Ricardo e falar, pastor, está tenso. Mas vou lá para minha casa, aqui nessa sala aqui, assistindo. Tem dias que eu apagava a luz aqui, ficava andando para um lado e para o outro aqui, ó, chorando. Por quê? Só falando, Jesus, eu sei quem eu sou, essa pressão vai passar. E eu quero compartilhar algo para você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7. Chama a equipe de louvor aqui. Aí existem algumas pessoas que falam assim, pastor, depois que eu me converti, eu me batizei, a vida virou um inferno. Tem gente que já falou isso para você alguma vez? Me batizei, virou um inferno. Uma perseguição terrível. Aí tem uns que já vai entrando pensando, minha vida vai ser tudo lindo. Deixa eu te explicar. 2 Coríntios 4:7. Tem uma música que nós cantamos aqui direto, que é aquela lá. Pressionados, mas não desanimados, sabe? Sabia que é Bíblia, né? Sabia que é Bíblia? Sabia mesmo? Qualquer coisa já se inscreve no Ceifeiros de Julho, hein? Presta muita atenção. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. Modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Sabe por que muitas das vezes nós caímos nas ciladas do diabo? Nós caímos assim, é besteira. Por não entender a nossa identidade, não saber quem nós somos. Porque nós damos vazão para a nossa carne, para a nossa alma. Irmão, Jesus morreu por mim e por você. Cabe a mim e a você morrer para nós mesmos todos os dias agora, até que Cristo volte. Não queira viver sua vida do jeito que você acha, do jeito que você quer se tornar alguma coisa. Não.
Não estou dizendo para você não estudar, não fazer faculdade. Você tem que estudar, fazer faculdade. Vai estudar sobre finanças, empreendedorismo. Pode estudar mesmo. Tem que estudar. Tem que estudar. Mas sabia que existe... Só que o que acontece? Um pai veio me procurar esses dias e falou: meu filho vai para tal lugar. Eu falei: deixa eu te fazer uma pergunta, pai. O seu filho sabe quem ele é? Porque se seu filho não souber quem ele é, ele vai se perder no primeiro semestre desse lugar. Existe uma estatística de que 70% dos jovens e adolescentes que vão para a faculdade, para a universidade, se perdem. Perdem o seu propósito. Sabe por quê? Porque não entenderam quem são. Mas por que não entenderam quem são? Mas vai lá e se enche de um monte de filosofias malignas e esquece da palavra de Deus. Por que tem gente que está decorando mais posts de influenciadores do que os versículos da Bíblia? Isso aqui é uma pequena exortação para te inspirar, meu irmão. Porque uma exortação pode te levar a duas vertentes. Ou você ficar louco comigo, nunca mais querer me ouvir aqui num culto desses, ou você se posicionar. Ou você se posicionar. Eu tenho muito encargo por cada jovem, cada adolescente aqui. Eu me sinto como se fosse um obreiro dos jovens aqui. Me sinto em casa quando eu venho aqui. Eu só fico muito mal quando alguns não estão vivendo aquilo que era para viver. E tem a ver com os pastores, tem a ver com o seu líder. Para de colocar a justificativa no pecado, para de colocar a justificativa na igreja, para de colocar a justificativa naquilo que você não está vivendo, porque eu já te mostrei, não é o pecado, não tem a ver com a posição, e não tem a ver com o lugar que você está no mundo espiritual. Você já mudou, mudou. Tá precisando ter um start na sua mente. Eu li uma vez um livro chamado Mindset. Alguém já leu esse livro, Mindset? Já li, já. Muito bom. Legal. Mindset de crescimento, mindset fixo. Aqueles que se desenvolvem e aqueles que não se desenvolvem. Aí eu falei: meu Deus, tem crente com a mentalidade assim mesmo, esse mindset. Essa mentalidade que nunca muda, nunca renova a mente. Vou liberar uma palavra hoje à noite no canal do pastor Ricardo. Você tem que ouvir essa palavra. Vou liberar amanhã de manhã, você vai ouvir. Que triste, pessoas vendendo o chamado, aquilo que tem em Cristo Jesus, por coisas passageiras. E informação é o que não falta. Estou falando coisas passageiras mesmo, está claro algumas coisas. Está claro que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está claro que tudo vai torrar aqui. Está claro que Cristo voltará em breve, dá um glória a Deus por isso. Mas está claro que você é filho amado. Está claro que você é mais que vencedor. Está claro que você é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está escrito. Está escrito. E não é um post que alguém posta e o Instagram derruba. O Instagram pode boicotar muitos homens de Deus que falam na internet. O YouTube também pode derrubar muitos pregadores e homens de Deus que têm se levantado. Mas a palavra de Deus não vai ficar vazia, ela vai permanecer para sempre. A Bíblia diz que o reino de Jesus Cristo é eterno, ele jamais terá fim. E o reino de Deus não está lá, nem acolá. O reino de Deus está aí, dentro de você. E para você que vai se batizar dia 1º de julho, eu vou falar uma coisa para você. Ser crente, ser cristão, é muito difícil. Só para aqueles que são conduzidos pelos desejos da carne. Agora, ser um crente, um cristão genuíno, cheio da palavra de Deus, como um obreiro que maneja bem a palavra. Aquele que persevera, por quê? Porque entendeu algo maior que está por vir. Olha o apóstolo Paulo dizendo para o seu filho na fé: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas por quê? Por que guardou a fé? Porque enxergou algo, ele tinha uma convicção de algo. Ele me conquistou,
Em breve estarei com Ele. Eu farei história nessa geração. Eu vou ganhar meus familiares. Eu vou ser instrumento de Deus na minha casa, na minha escola, lá na minha família, na minha vizinhança, todo lugar. Eu não vou me apartar das promessas, porque é a verdade, está na palavra. Se for possível, faz um quadro mesmo. Faz um quadro, pendura na sua casa. Eu ganho ganho muitos quadros. E eu vou colocando. E às vezes eu troco um pouquinho. Está lá vários quadros. Sobre o meu versículo da minha vida, Romanos 8, 38, 39. Eu sei que eu sou amado e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E no dia da tribulação não pode separar. No dia da pressão não pode separar. Se acontecer qualquer coisa, não pode separar. Porque é a palavra de Deus. Você não é estéril, você nasceu para dar frutos. E frutos que permanecem. Lembra, Rafa, uma situação uma vez que aconteceu? Eu sempre recebi a palavra de Deus em alguns lugares. O Rafa nunca tinha recebido, era meu líder de treinamento. Um dia no terminal Cachoeirinha, alguém vem e começa a falar para ele, João 15, 16. Eu te darei frutos e frutos que permaneçam. Recebeu a palavra ou não recebeu? Vou falar uma coisa para você. Se você não tem clareza, começa a pedir para o Senhor, Senhor, fala comigo. Em qualquer lugar, mostra. Hoje mesmo aqui eu sou instrumento de Deus para falar na sua vida. Para você abrir os olhos e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Que a palavra de Deus diz que você tem por direito. Você é rei, você é sacerdote. Meu irmão, Deus já preparou uma célula para você. Já preparou. No reino espiritual já tem nome, já estão as pessoas, já está o dia da multiplicação, seja ela kids, adolescentes, next jovens, não importa, Deus já preparou o seu casamento. Sabe por que você se guarda? Porque Deus já te mostrou lá no altar, vai ter aquele dia, vai ter manifestar de glória de Deus, presença de Deus, por isso que se guarda. E eu quero te fazer um apelo hoje. Para que eu pudesse fazer essa palavra completa, eu precisaria pregar para você os 66 livros da Bíblia. Mas não vai dar. Por isso que eu só falei 3 tópicos de coisas rápidas e alguns versículos. Mas o que você não tem vivido esses dias na sua vida? Não coloque a culpa nas coisas. Não coloque a culpa no pecado, porque já foi resolvido. Olha para Jesus, permaneça fitado em Jesus, os seus olhos em Jesus, nas promessas. Irmãos, não há tempo para perder, não há tempo para perder, irmãos. Viva intensamente para o Senhor. Morra todos os dias para a sua vontade, para viver para o Senhor. Ah, mas eu estou atribulado, fique em paz. Você não vai desanimar. Cristo é a sua força, Ele é a sua rocha. Ah, mas o pecado está me assediando. O problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Tetelestai, já está consumado. Já está pago, Cristo já resolveu. Não tem poder sobre minha vida. Ah, mas a minha alma está muito bagunçada, está meio esquisita. Se encha do Espírito, cale a sua alma. Viva por aquilo que você crê na palavra de Deus. Você é um crente espiritual e não vive pelo que você vê, mas vive pelo que crê. Eu quero te fazer um apelo, eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Irmãos, fique indignado com aquilo que você não vive, mas sabe que já era para viver por meio de Cristo Jesus, por conta da palavra de Deus. Se encha do Espírito nesses dias, meu irmão. A sua vida é valiosa. O Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida. Você vai testemunhar de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém, irmãos? Deus fez por você durante esse tempo. Eu creio nisso. Que você possa sair daqui hoje inspirado a viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Se posicione, creia nisso, creia na palavra de Deus, não é nada mais, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é assim, é assim. A palavra diz que eu sou. A palavra diz que eu tenho. Acabou, pronto, ponto, já era. Acabou. Isso é o que você precisa viver. Aquilo que a Bíblia diz que você tem que viver. Deus tem grandes coisas poderosas para a sua vida, amém, irmãos?